seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, participamos hoje de uma celebração muito especial, que manifesta a grande unidade de nossa diocese. Esta Santa Missa é um sinal de comunhão dos padres com o bispo diocesano e manifesta a plenitude do sacerdócio de Cristo, assim como a comunhão eclesial que deve animar o povo cristão reunido para o sacrifício eucarístico e vivificado na unidade pelo dom do Espírito Santo. Portanto, os padres renovam junto ao bispo suas promessas feitas no dia de sua ordenação. Também nesta celebração se abençoam os olhos dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma, sinais da solicitude de nosso Senhor para com o povo reunido. Iniciamos essa santa celebração cantando. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti, Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti. Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos, com nossas irmãs e irmãos nos claustros, com nossos irmãos sofredores, nós iremos a ti, com os padres que sobem ao altar, nós iremos a ti, com os padres que partem em missão, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos, de nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti, de nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti, de nossas cabanas e pobres favelas, de nossas escolas e nossos trabalhos, nós iremos a ti, Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos, com nossos anseios e nossos desejos, nós iremos a ti, com nossas angústias e nossas alegrias,
com nossa fraqueza e nossa bondade. Com nossa riqueza e nossa carência. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre, viva todos como irmãos, curvado ao peso de nosso trabalho. Curvado ao peso de nosso pecado, confiante por sermos os filhos de Deus, confiante por sermos os membros de Cristo. Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, que ungistes o vosso Filho único com o Espírito Santo e o fizestes Cristo e Senhor, concedei que, participando da sua consagração, sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A Igreja, comunidade de amor, nasce do mistério pascal de Cristo. Nesta noite, Cristo é entregue e entrega-se como corpo dado e sangue derramado. Ouçamos a palavra do Pai. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção dos cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa, em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Vós sois sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras, segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação.
Leitura do Apocalipse de São João. A vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde tinha se criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se.
Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Permaneçamos de pé para a bênção. Caros irmãos e irmãs, filhos e filhas da Diocese de Frederico Westphalen, dirijo-me hoje, como é a missão do Bispo, a toda a nossa Igreja Diocesana, aqui representada por vocês. Mas, nesta noite, a missa crismal, permitam-me, irmãos e irmãs, cristãos leigos, leigas, religiosos, religiosas, que eu possa dirigir-me especialmente aos nossos padres e também aos nossos seminaristas. Hoje nós celebramos a Santa Missa Crismal. O bispo, cercado do seu presbitério, concelebram na catedral, que é a mãe de todas as igrejas, esta missa. Nesta missa, manifesta-se, antes de tudo, o mistério do sacerdócio de Cristo, que é participado pelos ministros constituídos em cada igreja local, que hoje também renovam o seu compromisso no serviço da igreja, o povo santo de Deus. O bispo, acompanhado dos seus sacerdotes, abençoa os óleos que serão usados nos diversos sacramentos. O óleo do crisma, o óleo misturado com perfume e bálsamo, como matéria para o dom do Espírito Santo no batismo, na crisma e no sacramento da ordem. O óleo para os catecúmenos, que é o óleo usado na unção do batismo. O óleo para os enfermos, sinal da força que salva do mal e sustenta na provação e na doença. Nós escutamos na segunda leitura de hoje, no livro do Apocalipse, que Jesus Cristo fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Caros irmãos e irmãs, em Jesus, a consagração do Espírito de Deus, que envia o profeta a anunciar a boa nova, o Evangelho aos pobres, encontra em Jesus a sua plena realização. Plena e também superabundante, porque Jesus, em toda a sua vida, se deixou encher
do Espírito que o Pai lhe doa. E Jesus se encheu tanto do Espírito de Deus que ele se tornou também aquele que junto do Pai envia o mesmo Espírito. E assim como nós vamos dizer daqui a alguns instantes, no prefácio desta missa, a unção do Espírito que faz de Cristo o pontífice da nova e eterna aliança, se prolonga hoje na Igreja. E o seu único sacerdócio é perpetuado tanto no sacerdócio real comunicado para todo o povo dos redimidos no batismo, quanto também no ministério da salvação, como a Igreja o chama, confiado mediante a imposição das mãos àqueles homens que Deus escolhe entre os irmãos. Escolhe não por sorteio, mas escolhe pessoalmente, com afeto e predileção, para exercerem o ministério pastoral, ou seja, os nossos padres. E eu gostaria, nesta reflexão deste ano, de refletir, queridos padres, sobre o nosso ministério, enquanto ministério no Espírito. Recordar a mim e a vocês, caros irmãos padres, que o mesmo Espírito, o dom do Cristo crucificado, ressuscitado, é este dom que nos coloca em um tipo de relacionamento especial com o Senhor Jesus. O centro desta homilia da missa crismal é, pois, o Espírito e a sua ação em nós. Há um paralelo que não pode deixar de nos chamar a atenção, de nos atingir. O texto do profeta Isaías, que nós escutamos na primeira leitura, e que depois Jesus cita no texto do Evangelho, na sinagoga de Nazaré, diz que Deus consagrou o profeta com a unção e o enviou a evangelizar os pobres. Ou seja, nós vemos aí uma dupla ação que está presente na nossa vida de padres: consagrar e enviar, que deve sempre nos recordar aquilo que Jesus fez e continua a fazer com os seus apóstolos, como nos ensina o Evangelho de São Marcos. Ele os chama a si, ele chamou a cada um de nós a si, e depois os envia, e depois me envia. O Espírito que foi invocado sobre nós no dia da nossa ordenação é, antes de tudo, o Espírito que nos une a Jesus, que nos conforma a Ele, nos identifica com Ele, não somente na nossa missão, no nosso trabalho, mas no nosso ser, na nossa identidade. É esse Espírito que nos faz entrar na intimidade com o Filho, que nos guia ao pleno conhecimento dele na fé, e que continua, nos dias de hoje, a nos ensinar cada coisa, mantendo viva em nós a memória de Jesus. Caros irmãos padres, eu estou convencido que somente a intimidade com Jesus, que se faz possível através da ação do Espírito Santo, poderá salvar o nosso ministério de todos os riscos aos quais ele está exposto em nossos dias. Vivemos dias difíceis, confusos, e existem alguns riscos que podem nos atingir. O risco, por exemplo, de anunciar a si mesmo, ao invés de anunciar ao Senhor Jesus. O risco a que nós nos tornemos burocratas do sagrado, sem zelo por nada e por ninguém, sem se importar que, por exemplo,
em nossas comunidades, em nossas paróquias, as crianças, ou os jovens, ou as famílias, não participem de nada, sem que nós nos interessemos em oferecer nada de concreto para resolver a questão mais elementar de uma comunidade que se diz cristã, que é aquela de não esperar que ninguém nos busque, que ninguém nos procure, mas ir ao encontro, seja lá quem for, de quem está afastado da igreja, ou seja, da fonte da graça e da salvação. Um outro risco é aquele de pensar e agir de forma que a nós só caberia uma missão, a de manter as coisas como são, de deixar as coisas como estão, de uma pastoral e de uma vida de simples conservação, sem incidência verdadeira na transformação das nossas comunidades, que com tanta esperança um dia a igreja nos confiou para que nós fizéssemos um grande e fundamental trabalho, que é fazer com que os nossos irmãos sejam de verdade santos. O risco das desilusões com o nosso ministério ou com a igreja, que na verdade revela a perda do sentido do sacerdócio, perda esta especialmente derivada pela frieza no trato com o Senhor, no ter abandonado a vida de oração, no ter relaxado no ardor e no amor que deve nos acompanhar a cada dia, especialmente naquele momento do dia mais importante, o momento da Santa Missa. A frieza, a rotina mecânica na celebração da missa é a morte do ardor e do amor. O risco de buscar, quem sabe onde, compensações por causa do nosso cansaço, que seguramente nós sentimos, compensações no apego ao dinheiro, compensações no permitir-se a preguiça, a ociosidade, no excesso da comida e da bebida, em relacionamentos ilícitos com outras pessoas, traindo assim o compromisso assumido, não só de viver o celibato, mas viver como Jesus nos pede, com um coração indiviso, que só pertence a Deus e a mais ninguém. O risco de deixar-se perverter por este mundo que já está pervertido, que nos tenta de todas as formas, especialmente através das redes sociais, da pornografia, que hoje é oferecida dentro das nossas casas, sem maiores barreiras. O risco de dominar sobre os irmãos que nos foram confiados, não para que nós nos aproveitemos deles, mas para servi-los de joelhos, com humildade e generosidade, sacrificando-nos por Ele, cuidando de suas necessidades materiais e espirituais. O risco de pretender levar adiante a pastoral da nossa paróquia como aventureiros isolados, sem se comprometer com as metas da diocese, separados dos nossos irmãos do presbitério, isolando-nos em nosso canto, sem dar conta de nada a ninguém, especialmente ao bispo. O risco de nos tornarmos azedos, amargos, que só sabem criticar, ofender, falar mal, naturalmente por trás, covardemente. Irmãos padres, cair em algum destes riscos demonstraria, antes de tudo, a perda do sentido
do ministério sacerdotal. Seria o maior desastre que poderia acontecer na nossa vida. Àqueles que envia, Jesus pede uma única coisa: antes de tudo, que estejam com Ele e permaneçam em comunhão com Ele. Para nós, hoje, isto é possível somente graças ao Espírito, porque se em alguém não há o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo, como fala São Paulo. Enquanto o mesmo Espírito é a marca da nossa pertença a Cristo e do fato de que o nosso ministério é todo ele orientado a este Espírito e diz respeito a Ele. No Espírito, somos convidados, irmãos padres, a viver a nossa realidade, de sermos enviados, de levar a todos o alegre anúncio do Evangelho, o Evangelho aos pobres, no mesmo Espírito, Pai dos pobres. Temos a graça de ver sempre aquilo que se realiza quando é Deus quem age através do nosso ministério. Ou seja, a eficácia do Evangelho e do nosso trabalho não depende dos recursos humanos, das riquezas econômicas, e que a paróquia seja maior ou melhor ou pior, de qualquer outro tipo de segurança humana, das engenhosidades intelectuais, das técnicas sofisticadas de apostolado e dos métodos infalíveis de evangelização. Tudo isso, sem o Espírito de Deus, não tem nenhum valor. No Espírito, o nosso ministério nos faz ver que o Evangelho de Jesus Cristo, a revelação do amor do Pai, é incompreensível aos potentes, aos dotados, aos sábios deste mundo. Mas esta revelação se realiza nos pequenos. No Espírito, temos também a graça de ver que Deus até se adianta, precede ao nosso trabalho pastoral e ministerial. Quantos de nós já tiveram essa experiência de perceber que antes que nós trabalhemos e façamos alguma coisa, Deus já está fazendo. Ele faz germinar a semente da fé, como aconteceu a Felipe, quando encontrou o funcionário etíope real, que até mesmo nas realidades que para nós são obstáculos, são muros insuperáveis, o Espírito do Senhor abre novas estradas e dá fecundidade inesperada a um trabalho que antes nós pensávamos que não ia dar certo. Finalmente, irmãos padres, o Espírito do Senhor nos faz capazes de anunciar o Evangelho da liberdade, sempre, nos livrando da preocupação do sucesso e de qualquer desilusão frente a algum possível insucesso em nosso ministério. Esta liberdade que vem do Espírito nos permitirá ir ao encontro efetivamente na direção de tantos irmãos e irmãs nossos, humildes e pobres, gente simples de alma, que são os nossos paroquianos, que esperam de nós o Evangelho. Nós, na verdade, nem precisamos ir buscá-los, quem sabe aonde, porque são eles, estes pobres, estes humildes, nas suas doenças, nas suas incapacidades, nas suas solidões, nas fragilidades familiares, nos anciãos sozinhos ou doentes, ou dos jovens um pouco perdidos das nossas comunidades. Não é preciso buscá-los, eles estão junto de nós. Nesta missa crismal, queridos padres, peçamos ao Espírito que nos ajude
de verdade, a mobilizar todas as nossas capacidades, a valorizar os pequenos recursos de nossas paróquias, mesmo a mobilizar este gênio particular que cada um de nós temos, este desejo de fazer algo de bom para o nosso povo por causa de Jesus, a fim de que através do nosso ministério nada nem ninguém se percam e que toda a nossa vida se coloque no serviço amoroso, feliz, dedicado do Evangelho da salvação. Quero desejar nesta noite a todos vocês, queridos padres, neste dia no qual celebramos com alegria e gratidão o ministério presbiteral de cada um e de todos, muitas graças e bênçãos de Deus. Especialmente este desejo se dirige na lembrança ao Padre Amadeu Balestrin, que neste ano, exatamente no dia 6 de julho, completará 50 anos de ordenação presbiteral. E aos nossos seminaristas, especialmente aos 4 diáconos, que neste ano serão ordenados sacerdotes para a nossa igreja diocesana. Desejo que o Espírito Santo os ilumine e os afervore neste caminho vocacional que estão empreendendo, dando-lhes a perseverança e a fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, os padres se colocam de pé e renovam ante o Senhor as promessas que fizeram no dia de sua ordenação presbiteral. Filhos caríssimos, celebrando a cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério, que, levados pelo amor do Cristo, assumistes com alegria em relação à Igreja, no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus, pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo o Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? E vós, caríssimos filhos e filhas, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame profusamente os seus dons sobre eles, e como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, os conduzam àquele que é a fonte da salvação. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. E orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica confiada à minha fraqueza, e a cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Deus vos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém. Neste momento, junto às oblatas desta missa, são apresentados ao Senhor Bispo
o óleo do crisma, o óleo dos enfermos e o óleo dos catecúmenos. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. O óleo a ser consagrado desceu do tronco fecundo, por nós vai ser ofertado a quem salvou este mundo. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Quem na fraqueza se abisma, seja em vigor restaurado, graças à unção deste crisma que fez do Cristo soldado. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Eis o óleo dos catecúmenos. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Quem no batismo lavado a fronte ao crisma oferece, já pela graça habitado, com 7 dons se enriquece. Eis o óleo dos enfermos. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Do Pai à Virgem descido, de novo ao Pai regressais, e o amigo então prometido as nossas almas mandai. Eis o óleo do crisma. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Seja festivo este dia, dele se faça memória, óleo da santa alegria, já nos promete a vitória. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos pedimos, ó Deus, que a força deste sacrifício destrua em nós o homem velho, renove nossa vida e nos traga a salvação por Cristo Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho, Jesus Cristo, enriqueceu a Igreja com o sacerdócio real e com bondade fraterna escolhe homens que pela imposição das mãos participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa, presidindo o povo na caridade. Eles o alimentam com vossa palavra e o restauram com vossos sacramentos, dando a vida por vós e pela salvação de todos. Procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco. Por essa razão, com os anjos do céu e com as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo,
para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos ao Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Carlos, com os bispos do mundo inteiro,
o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Neste momento, acompanhemos a bênção do óleo dos enfermos, que será usado sempre no rito de unção dos doentes. Ó Deus, Pai de toda consolação, que pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei a oração de nossa fé. Enviai do céu o vosso Espírito Santo Paráclito sobre este óleo generoso, para que por vossa bondade a oliveira nos fornece, para alívio do corpo, a fim de que, pela vossa santa bênção, seja para todos os que com ele forem ungidos, proteção do corpo, da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer:
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia é o grande dom de amor de nosso Senhor, que nos chega pelas mãos do sacerdote. Preparados, aproximamos para a Santa Comunhão.
Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, que renovados pelo vosso sacramento, possamos ser, por toda parte, o bom odor de Cristo, Ele que vive e reina para sempre.
Agora o senhor bispo abençoa o óleo dos catecúmenos, que será usado no batismo de novos filhos para a nossa igreja. Ó Deus, força e proteção de vosso povo, que fizestes do óleo, vossa criatura, um sinal de fortaleza, dignai-vos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e virtude divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial, alegrem-se por terem renascido e viverem em vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Neste momento, o senhor bispo confecciona o santo crisma, depois sopra sobre o óleo, sinal do Espírito Santo, e profere a oração consecratória. O óleo do santo crisma é usado nas confirmações, nas ordenações de bispo e padres, no batismo e na dedicação de igrejas e altares. Acompanhemos em silêncio. Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe e santifique este crisma, para que recebam uma unção interior e tornem-se dignos da divina redenção os que forem ungidos em suas frontes. Ó Deus, autor de todo crescimento e todo progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vem prestar-vos com alegria. Fizestes no princípio que a terra produzisse árvores frutíferas, e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo tão rico com que se prepara o santo crisma. E Davi, antevendo com o espírito profético os sacramentos da vossa graça, cantou a nossa alegria ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do dilúvio,
ao serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom, que agora se manifesta claramente, pois apagada toda mancha de culpa pelas águas do batismo, esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e a alegria. Também mandastes que vosso servo Moisés, pela infusão deste óleo, constituísse sacerdote seu irmão Aarão, já purificado pela água. E a tudo isso se acrescenta honra ainda mais alta, quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo que João o batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de uma voz, que em vosso Filho unigênito estava todo o vosso amor, e claramente confirmastes por ele, por excelência, ser ungido com o óleo da alegria, anunciado pelo profeta Davi. Por isso, nós vos suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa bênção, infundi-lhe a força do Espírito Santo, pelo poder de vosso Cristo, que deu o seu nome ao santo crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires. Fazei que este óleo do crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida para os que vão ser renovados nas águas do batismo, santificados por essa unção e sanada a corrupção original, tornem-se templo da vossa glória e manifestem a integridade de uma vida santa, segundo disposição de vossa vontade, cumulados da honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível, para os que renascerem da água e do Espírito, seja crisma de salvação, fazendo-os participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste, por Cristo Senhor nosso. Antes de dar a bênção final, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesta celebração solene, dos padres, especialmente dos padres, e também das pessoas que vieram participar desta celebração, as diversas comunidades da nossa diocese, daqui da Catedral e de outros lugares, convidando aqueles que vieram com os padres após a missa lá no salão paroquial da Catedral. Haverá uma refeição antes de vocês voltarem para casa com os padres. Queria muito especialmente também, especialmente para o pessoal aqui da Catedral e também de toda a diocese, então agradecer a Deus pela presença do Padre Leonir aqui entre nós. Ele esteve
lá em Juí, fazendo seus exames. Amanhã vai retornar para lá, para se preparar para o tratamento que vai ser feito. Depois volta para cá. Na segunda-feira, ele começa então o tratamento em Juí. Tudo vai estar muito bem encaminhado, tudo vai dar absolutamente certo. É a nossa confiança em Deus, a certeza da nossa fé e também de quem vai atendê-lo. E para os padres, lembrar que então na segunda-feira à noite, lá em Veranópolis, nós temos a nossa confraternização dos padres da diocese, e depois na terça-feira pela manhã começa o nosso retiro espiritual. Que todos então participem, que estejamos muito unidos neste momento. Queria pedir a você, padre, que levasse da parte do bispo uma saudação, um grande abraço para o teu povo, que amanhã você vai estar celebrando com a tua comunidade a Quinta-feira Santa. Então, na missa da Ceia do Senhor, levasse o meu abraço, a minha profunda amizade e paternidade a todos aqueles que vão estar participando com você destas cerimônias da Semana Santa. E que nós celebremos muito bem esta Semana Santa e tenhamos grande alegria de celebrar estes mistérios do Cristo. Como se faz todos os anos, então depois da bênção final e da despedida, enquanto o povo se despede, os padres, nós vamos vir aqui para cima para fazer a nossa foto, que cada ano nós fazemos essa foto dos padres do clero da diocese nesta missa, tá bem? Então subimos aqui depois da bênção, aqui para fazer a foto todos juntos. Os diáconos também são convidados, não só os padres, os diáconos também. O Senhor esteja convosco. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.